Bom dia, colegas auditores fiscais federais agropecuários. Muito bom tê-los aqui. Vamos aguardar alguns minutos para que os demais colegas que ainda estão entrando aqui nessa plataforma, né, consigam acompanhar hoje um dia de apresentação política, né, basicamente de atividade parlamentar e também de identidade visual, né, que será aí apresentado pelo nosso grande amigo Jacaúna. Forte abraço aí, Jacaúna, nosso colega aí do Pará, esse estado maravilhoso. E gostaria de dizer também para vocês, né, para os que já estão entrando, que a organização do CONAFA, né, está indo aí está vindo com muita intensidade, participação aí ativa da nossa coordenadora Beatriz, delegada sindical do Rio Grande do Sul, né, de todos os integrantes aí das comissões, comissão executiva, comissão temática, comissão cultural. E aí, nessa parte da comissão cultural, que é sempre boa, né? É sempre bom a parte de congregação, do encontro dos colegas. E eu costumo dizer, é o único momento que nós temos a capacidade de conhecer colegas que atuam em outras áreas, né? Normalmente, nós vivemos em caixinhas, né? Voltados, né? 100% para aquela atividade que nós exercemos, mas no CONAFA não. No CONAFA vai ter representante de todas as áreas, e é um momento de muito pertencimento, né? Não só do ANFA sindical, mas também do Ministério, né, onde nós trabalhamos, né? Conhecemos e vivenciamos esse nível de complexidade, de responsabilidade aí que temos dentro do Ministério da Agricultura. E nessa parte aí da cultural, que é a parte social, está sendo coordenada pelo nosso grande amigo aí, Ricardo Leite. Estamos aí fechando o jantar de encerramento, né? Vamos ter aí surpresas muito boas, né, para os nossos delegados e delegadas eleitos, os delegados e delegadas natos, né, que são os legitimados aí, que têm mandato, os componentes da Direx, os representantes, né, os nossos convidados, mais uma vez. Então, vai ser um momento muito bom e nós temos certeza que vamos ter debates muito ricos, né, ricos em conhecimento, em nível de colocações, um debate muito qualificado. E na parte cultural também vamos ter aí uma festa aí de alto nível, né, a altura realmente da nossa carreira. Dizer que, além desses assuntos, nós estamos aí tratando questão de logística, deslocamento, enfim, deixar tudo redondo para que não haja nenhum contratempo para você, filiado e filiada, que está indo pela primeira vez conhecendo o CONAFA, né, e por isso esse cuidado, esse carinho que a gente está tratando para o acolhimento desse filiado e filiada, mas também para aquele que já foi e vivenciou algumas experiências de CONAFA, né, para que tenham também esse registro positivo na memória, né? Momentos de debate, discussões, mas ao mesmo tempo também de congregações e de encontros, né? Eu acho que era isso. Ricardo, eu acho que o Serguei já deve estar aí. Serguei Brenner, nosso secretário de Planejamento, vai mais uma vez moderar, está executando esse trabalho com excelência. Já vejo também a coordenadora do comando do CDS, né, do nosso Conselho de Delegados Sindicais aqui presente, a Gisele, e outros colegas, né, que participarão do nosso CONAFA. Serguei, se você estiver por aí, já dá um hello aqui, um alô, para a gente já começar. Oh, muito bem. Bom dia, Serguei. Bom dia, presidente. Ontem o Galo, infelizmente, né, sofreu um revés em casa, mas acontece, tem todas as condições de virar na casa do Cruzeiro, viu? Com certeza. Tem mais 90 minutos pela frente. Exatamente, Serguei. Vou deixar aí contigo, tá? Desejar aí sucesso aí na moderação e também sucesso ao nosso amigo aí Jacaúna, que apresentará. Hoje vamos ter o Jacaúnas Day, né? O dia de Jacaúna, são só teses apresentadas aí pelo colega, que vem com muita atividade aí para colaborar com o nosso CONAFA, o 7º CONAFA. Serguei, um abraço a todos os delegados e delegadas aí eleitos para o nosso congresso. Obrigado, presidente. Bom dia, colega. Bom dia, Jacaúna. Então, vamos lá para mais um dia, então, de apresentação de propostas, né, de diretrizes para o nosso CONAFA.
Hoje, o Jocaúna vai apresentar 4 propostas que ele elaborou e encaminhou para nós, né? Então, e é muito importante aproveitar esse momento, então, né, da gente estar junto, ouvindo essa introdução, esses esclarecimentos que ele vai prestar, para depois poder discutir a nível das delegacias e ter uma posição dos nossos estados, né, para que os representantes possam defender lá no CONAF. O nosso colega Jacaúna é agrônomo, é formado em 1985, especialização em proteção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa. Ele tem 33 anos e meio aí de atividade como auditor fiscal federal agropecuário. No Vigiar, possui larga experiência nas ações em portos, aeroportos e fronteiras na Amazônia, no Brasil e no exterior. Atuação em forças-tarefas nos principais portos e aeroportos do país durante eventos de grande relevância. Eu vou chamar aqui o nosso colega Jacaúna para ele poder apresentar a primeira das suas propostas. Hoje são 4, uma é todas, né, da mesma temática, então nós agrupamos aqui. São propostas que tratam de política e representação no legislativo. A primeira trata da atuação para aprovação do PL 1670 de 2015, do Vigiato. A segunda, sobre criação da Frente Parlamentar de Defesa Agropecuária. A terceira, sobre mobilização para aprovação do PL 7264 de 2014, que trata de legislação sanitária federal. E o quarto, sobre unificação das logos dos departamentos técnicos em defesa agropecuária federal. Jacaúna, vamos começar, então, pela atuação para aprovação do PL 1670 de 2015, ok? Você pode abrir sua câmera. Você já está com o microfone seu aberto. Bom dia, Jacaúna. Prazer estar com você aqui conosco. Escutado? Escutamos, sim. Bom dia, presidente, a todos. Eu gostaria de, inicialmente, antes de entrar nas apresentações, fazer um ligeiro preâmbulo, já que eu vou cometer nessa pequena maratona a façanha de anteceder a mim mesmo por 3 vezes consecutivas. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Inclusive, com relação ao colega que é autor junto comigo, a organização me solicitou e ele, na tempestividade dele, me encaminhou laconicamente que tem 18 anos de mapa e todos de Vitiagro. Não enviou currículo, mas, na ausência dessas credenciais, e por trabalhar com o colega há razoável tempo, eu posso dizer que trata-se de um colega estudioso, ultralegalista, ético e comprometido com o serviço da categoria. Então, nós estamos, Serguei e demais colegas, nós estamos no Porto de Vila do Conde, atuando na fiscalização da área vegetal, do terminal. Esse porto, ele apresenta algumas insalubridades que foram comentadas na live passada. Inclusive, eu gostaria de gentilmente solicitar a todos, eu vou rapidamente fechar aqui para fazer uma consulta, que eu vou fazer mais rápido com relação à apresentação passada, muito rapidamente. Ali eu havia dito que em 17 de maio deste ano, o telhado da Ultra Santarém havia desabado e já havia sido anunciado a deficiência estrutural. Porém, ocorreu de fato em 17 de janeiro, no auge do inverno amazônico. E ali, juntamente com outras 2 ocorrências, nós demonstramos com convicção que, ao propugnarmos aquela proposta de diretriz que seja
Esta aqui, perdão, consigo apresentá-la? Não, né? Outro problema que... Oi? Ainda não está aparecendo. Não. Outro problema que eu enfrentei semana passada foi que eu não estou na minha unidade, eu estou no prédio da área vegetal animal e eu tive dificuldade com rede por causa da compliance acolá, naquela unidade. Deixa eu ver o que está faltando. E lembrando... Peço que aguarde um minuto. Sem problema, Jacaúna. Eu só peço aos colegas que as perguntas que tiverem depois sobre entre uma apresentação e a outra, a gente faz as perguntas que tiverem sido enviadas, né? E que as perguntas têm que ser enviadas via chat, tá ok? E vão ser 10 minutos para cada apresentação e depois um tempo para poder responder as perguntas. Então, começando a carregar a apresentação, carregou só a tela. Está aparecendo agora em modo apresentação, inclusive, Jacaúna. Essa tese, Serguei, que ali nós temos convicção de que nós apresentamos uma tese com causa de conhecimento, melhor dizendo, conhecimento de causa, por conta das ocorrências citadas. Inclusive, possa parecer ser uma situação endêmica a uma região, que, no caso, é a maior região em distâncias e, por conta do próprio bioma, oferece dificuldades para que determinados colegas em serviços descentralizados possam estar mais presencialmente nos seus polos de convergência. Portanto, eu fiz, feita a errata, nós voltaremos para a apresentação da vez. Aproveito também para informá-los que, de acordo com o tema inovação e fortalecimento sindical na defesa e evolução da categoria, da carreira, nós acreditamos poder trazer inovações tentando praticar uma política sindical mais agressiva. No caso, com algumas mudanças de atitude ou alterando simplesmente por conta do que preconiza o texto do Congresso. Por exemplo, as nossas propostas todas, elas orbitam em torno de uma modernização dos marcos regulatórios estratégicos, sobretudo o da defesa sanitária vegetal e animal, que estão calcados em regulamentos que, embora revisados, eles estão há 9 anos de completar o centenário. Não que não foram importantes, muito pelo contrário, foram soberbos instrumentos de norte para poder praticar a defesa agropecuária vegetal e animal, sobretudo em pontos estratégicos, no caso, os portões do Brasil. Pois bem, então,
Nesse sentido, as nossas propostas são modernização dos marcos regulatórios estratégicos, denominação da legenda de uma forma consolidada e mais expressiva, aproximação estratégica com os legisladores federais e ampliação da congregação da categoria, aproximando-se dos APAs desgarrados e distantes dos seus polos de convergência. Muito bem. Abrindo aqui agora a apresentação do dia. Espero que ela esteja em tela. Tá sim. Agora sumiu. Sumiu? Perdão. Está Vamos já aparecendo resolver. no Telegram para nós. Esse é o problema. Está faltando um Admar aqui ao meu lado. Eu tenho que pôr no modo de apresentação agora. E não é esta. Está difícil. Esse momento aqui não é o que eu estou acostumado a trabalhar. Vou chamar o moço aqui dessa unidade. Espero que as pessoas aguardem rapidamente. Vai aqui não, é aqui, isso, aqui. Ah, está aqui. Aí você escolhe a apresentação. No caso, você está botando essa aqui. Talvez você tenha que desativar a outra, mas eu acho que aqui, ó, share screen. Começou. Finalmente. Pronto. Tá. Finalmente, cavalheiro. Obrigado. Bom, a primeira proposta é a desmobilização pela aprovação do projeto de lei 1670 de 2015. A vigilância agropecuária internacional é a primeira linha de defesa do patrimônio pecuário brasileiro. Os APAs atuam nos portos de fronteira, portos e aeroportos, para conter a entrada de pragas e doenças exóticas. Costumo dizer que estamos presentes ininterruptamente nos portões do Brasil. É necessária uma legislação moderna, um sistema organizado e recursos financeiros adequados para uma atuação plena e eficaz. O projeto de lei, através de uma modernização e sustentabilidade da defesa pecuária, ele visa a criação de um sistema brasileiro de vigilância agropecuária internacional vigiado, dessa vez por força de lei, porque ele existe, mas por força de uma instrução normativa. É um instrumento muito frágil para que a gente possa demandar ações efetivas e até mesmo coercitivas nesses recintos. Instituição da taxa de vigilância agropecuária internacional. É importante que a gente tenha a visão
o desejo, o interesse de começar a arrecadar para que a gente possa ter uma outra visão através tanto do governo federal quanto dos legisladores que determinam a utilização de orçamento público. Muito embora nós estejamos pretendendo fazer uma defesa agropecuária federal, que a partir de agora, desse momento, eu utilizo esse termo como palavra-chave, não só dessa apresentação, mas de todas do contexto das nossas propostas de diretrizes. Mais adiante nós vamos falar sobre essa terminologia federal para a nossa carreira, o quanto importa nós, inclusive, não ainda termos essa terminologia, que as outras duas, sobretudo, mais expressivas têm no contexto. A modernização e padronização de procedimentos para maior eficiência e transparência nas inspeções. Toda vez que a gente edita, ou reedita, melhor dizendo, o normativo, ele vai estar sempre mais atualizado, eficiente e célere. Os benefícios, a valorização profissional e a segurança jurídica, porque nós vamos estar tratando da mais soberana das normas, a lei, e, repetindo, ela nos dá poder de arrecadação. Então, mais respaldo legal e previsibilidade na atuação das fronteiras, portos e aeroportos, segurança jurídica para os atos dos auditores e otimização do tempo de liberação de cargas. É um fator muito importante nesses recintos, a dinâmica que o comércio internacional impõe aos corredores de exportações do mundo afora, determina, ele exige que a celeridade seja praticada e o tempo do despacho aduaneiro por parte do vigiado nessas 4 repartições tradicionais de pontos de ingresso e ingresso de mercadorias tem sido muito satisfatório, embora o quadro de auditores ainda seja muito reduzido. Portanto, recursos financeiros consistentes para investimento em tecnologia, infraestrutura e aprimoramento das condições de trabalho, desde que se seja um serviço arrecadador, como a própria defesa agropecuária federal deva ser um dia e em breve. Fortalecimento da defesa agropecuária federal como chave de palestra, eu repito, a proteção e competitividade internacional, o vigiado mais robusto e financeiramente autossustentável, como dito agora há pouco, através de taxas e imputações do poder coercitivo das multas, melhor controle de riscos fitossanitários nas fronteiras, protegendo o patrimônio pecuário e vegetal, elevação de padrão de defesa e certificação sanitária, assegurando a qualidade e credibilidade das exportações brasileiras, o normativo novo, enxuto, moderno, dinâmico, afinado com a legislação internacional, sobretudo as demandadas da OMC, nos darão com certeza esse upgrade na credibilidade e, portanto, na conquista do quê? De novos mercados, como a gente acrescenta aqui embaixo. O papel do ANFA sindical nesse contexto como um todo é a mobilização e a advocacia pelo pleito, priorizar e intensificar a mobilização junto ao Congresso Nacional, promover ações de advocacia para a aprovação final do projeto de lei 1670/2015, que já completou 10 anos, uma década. Ele foi apresentado no primeiro semestre de 2015 e, portanto, hoje estamos com 10 anos de apresentado. A última tramitação dele foi em novembro de 2024, uma daquelas comissões, inúmeras comissões pertinentes da Câmara Federal. E o mais difícil é criar um projeto de lei, ter um parlamentar que o faça, apresente, já tenha tramitado suficientemente para agora, após 10 anos, com o acompanhamento sindical, a gente alcançar o intento de estar ali nos portões do Brasil com uma lei embaixo do braço. É muito diferente do que atuar com decreto e, na verdade, com instrução normativa ou portaria. Então, garantir o avanço da categoria e o reconhecimento da importância estratégica da atuação dos AFAs. Tudo por conta da valorização da carreira, que está numa situação muito delicada ultimamente. O ANFA sindical deve assumir a frente nesta mobilização, visando a soberania agropecuária nacional. São associações de conceitos que a gente tem que estar sempre amarrando uma coisa a outra.
A defesa agropecuária federal está associada à segurança alimentar e, por conseguinte, à segurança nacional. Isso tem que ser tratado com forma decisiva. A conclusão do papel do AMPA sindical é um avanço estratégico, imperativo, pois esse projeto de lei oferece respaldo legal e financeiro para a modernização e fortalecimento da situação internacional, garante a valorização profissional, eficiência e segurança jurídica da categoria dos RAFAs, protege o agronegócio nacional e a segurança alimentar, como eu acabei de dizer. Portanto, rumo a um sistema de defesa agropecuária federal mais robusto, autossustentável e reconhecido globalmente. O Vigiagro, por duas vezes, ou mais, ele precisou ser chamado à verdade em momentos decisivos. É uma coordenação jovem, coordenação geral jovem. Ela foi criada em 1998 por uma portaria 297. E aí ele, ao longo desse tempo, ele precisou reunir as suas celebridades, reunindo talentos e experiência para escrever em 2006, publicar, na verdade, o Manual Operacional do Vigiagro. E, por último, foi chamado à verdade nos anos de 2010 a 2012 para escrever subsídio de um anteprojeto de lei. E é o que mais importa hoje para a ação do Vigiagro, é trabalhar com lei nesses recintos. Finalizando, nós agradecemos a atenção de todos e acreditamos que, no momento em que está de tramitação, basta que a gente consiga linkar nossas ações sindicais na Câmara Federal para o acompanhamento, uma vez que já estamos com um outro processo muito recente, o 3179/24, que é a indenização de folga remunerada para os CIPOAs, e nada mais oportuno do que fazer um pacote de acompanhamento sindical na Câmara e no Senado, porventura seja necessário em ambas as casas. Também tem outros que nos apresentaremos em seguida e, portanto, consideramos que está dentro do título do CONAFA a inovação e fortalecimento sindical do setor agropecuária, buscando legislativamente normativo forte, como a lei da Inspeção Federal Agropecuária em Poços da Poços Fronteira. Boa, Jogão. Isso aí. Então vamos ver aqui, levantando aqui se tem perguntas. Eu não você pode verificar isso no chat também, Edmar, se tem alguma pergunta. Eu acredito que você poderia aumentar um pouco o teu volume, Serguei. Fazer o quê? Não tem perguntas, não. Eu vou falar mais alto aqui um pouco, porque o volume aqui está no limite. Melhorou. Está melhor. Melhorou? Sim. Não, beleza. Então tá. Então podemos passar para a próxima, Jagal? Isso. Podemos passar para a próxima. E depois, se chegarem perguntas, a gente, no próximo, depois dela, a gente vai falando, tá? Após a próxima vez, foi gravado em 10 minutos. Parabéns. Que bom. Vamos lá. Vamos agora aqui. Beleza. Na tela. Vai. De novo com isso. Estava aparecendo para nós aqui. Interessante. Toda vez que eu começar desse jeito.
Chamamos de suporte novamente. Você está me ajudando. Deixa eu colocar aqui uma da apresentação. Chamar o suporte novamente para não atrasar muito. Oi. Oi, Aí eu falo, fala nesse aqui? Compartilhar também, falando na chamada, né? O que mais faz posição chamada? Desse jeito. Aí vai onde tu compartilha. Tá, nesse aqui. Aqui, né? Isso. Compartilha. Já agora vamos ver. Queres? Agora vai. Agora. Novamente. Muito bem. Serguei. Patinho, tá na tela. Está na tela, Serguei? Tá Pois na bem. tela. Essa segunda proposta de diretriz, ela se interliga com as demais, porque nós estamos buscando a aprovação de leis e realmente não é tão fácil, mas temos que convir que os dois projetos já estão há 10 anos nas casas legislativas. Inclusive, a seguinte, ela já foi aprovada no Senado, faltando apenas tramitar e ser aprovada na Câmara Federal. E essa aqui é a proposição de consolidação da Frente Parlamentar de Defesa Agropecuária para a valorização da carreira do auditor fiscal federal agropecuário. Objetivo: propor e atuar estrategicamente para a consolidação de uma frente parlamentar de defesa agropecuária no Congresso Nacional, cujo foco é o fortalecimento da carreira dos auditores fiscais federais agropecuários, assegurando melhores condições de trabalho, recomposição do quadro funcional, modernização de infraestrutura e aprimoramento da fiscalização. Quando a gente vai ler, quando a gente vai estudar sobre a criação, sobre os objetivos, sobre as ações de uma frente parlamentar, a gente percebe que também não é muito fácil. Mas nada tem sido fácil para a nossa carreira. Mas nós precisamos modernizá-la, nós precisamos inová-la, como estamos seguindo o título de um congresso. E no contexto, ter essa proximidade com quem legisla, com quem decide o uso de orçamento público no país, é imprescindível, porque nós somos demandados por esse segmento. Então, a Frente Parlamentar de Defesa Agropecuária, FPDA, ela teria que ter um político, um deputado interessado em enviá-la, demandar requerimentos, fazer todo o procedimento, ter o acolhimento para que possa ser debatido o tema de 1/3 do Congresso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem pelo menos umas 3 centenas delas ali, embora nem todas efetivamente atuantes, mas temos como antecedente a FPA, a Frente Parlamentar de Agricultura, por congregar certamente segmentos do setor privado, isso é lógico, ela tem se destacado, ela tem sido atuante, ela tem tido relevância. E, porventura, aprovado essa nossa tese, teremos que buscar como seja criada, seja implantada uma frente parlamentar. A nossa interlocução com o Congresso seria
muito melhor, e a frente tem prerrogativa de propor projetos de lei, e por que não acompanhar os nossos já existentes? Portanto, assegurando melhores condições de trabalho, recomposição do quadro funcional, modernização da infraestrutura e aprimoramento da fiscalização, objetivamos essa proposta de diretriz. No resumo, teria a criação da frente, FPDA, como medida estratégica essencial para a valorização dos RAFAs. Função dos RAFAs, que é a fiscalização sanitária, inspeção e segurança dos produtos agropecuários, e a interlocução política entre o Congresso Nacional e ANFA, ou seja, seriam mais ligados diretamente com deputados que tenham algum interesse na defesa agropecuária federal, fazendo parte daquela tríade, segurança alimentar e, por conseguinte, segurança nacional. O resultado esperado: avanço da política sanitária e integridade do agronegócio brasileiro. A defesa agropecuária federal, eu vou estar sempre utilizando essa palavra-chave, como falei a princípio, para que nem que de forma subliminar, mas fique incutido na nossa mente o quanto nós estamos precisando mudar para que, com inovação e fortalecimento, nós possamos lograr avanços efetivos e tempestivos na carreira, porque muitas vezes, no melhor estilo de José Serra, parece que a gente está enxugando gelo e as coisas não andam, a começar da gênese, da origem da carreira. Mas nós chegaremos a comentar isso mais adiante. Portanto, a função dos APAs nessa prevenção de pragas e moléstias e controle de insumos e inspeção sanitária, os desafios atuais da defasagem pessoal, o quadro de auditores repetidamente em todas as lives, e na nossa não vai ser diferente, está deficitário, está contingenciado, associado ao sucateamento de estrutura e carência de política de valorização, é tudo que nós não precisamos para ter uma carreira forte e devidamente valorizada pelo governo federal, sobretudo naquilo que mais importa, e fica sempre nas entrelinhas de todas as apresentações. Portanto, a proposta é institucionalizar a interlocução entre o poder legislativo e os interesses da categoria, simplesmente. A valorização da carreira e recomposição do quadro. Funcional. Déficit de servidores. Estudos do Tribunal de Contas da União e dados do próprio mapa indicam carência nas áreas de defesa sanitária e inspeção. Nenhuma novidade. A atuação da frente parlamentar seria propor e apoiar projetos de lei para concursos públicos regulares, entre outros. Plano de carreira, estruturação de progressão funcional e reconhecimento profissional e capacitação permanente. Política de formação continuada para os APAs. Vejam a defasagem atual desse relatório, cuja fonte é o TCU e o próprio mapa. Acreditamos que esteja pior ou melhor, não sei. Houve uma investidura há pouco tempo, de fato, com novos auditores, mas vejo que a inspeção ultrapassa 40% de defasagem no quadro de auditores. A vigilância ultrapassa 30%, e a defesa sanitária alcança 35%, os laboratórios tangenciam os 30%. Enfim, todas as áreas são defasadas no contingenciamento de auditores. O aprimoramento da infraestrutura de trabalho. A escassez de recursos afeta a eficiência das ações da defesa agropecuária federal. Renovação necessária de equipamentos, laboratórios e unidades de fiscalização. Atuação da frente de fiscalização e incremento das dotações orçamentárias. Isso aqui que é importante. Nós temos que estar sempre buscando essa interlocução, esse afinamento de entendimento com os legisladores para que possa, de fato, ter recursos, e não que vem acontecendo ao longo desses últimos anos,
o orçamento da Secretaria de Defesa Agropecuária vir minguando paulatinamente, sistematicamente, ao ponto de não ter como deslocar colegas para fazer determinadas ações estratégicas, inclusive em algumas regiões. Então, a integração com a atuação conjunta com centros de pesquisa e universidades. Isso tudo são itens que permeiam uma proposta que tem que estar completa em todos os seus aspectos. A modernização da legislação e normas técnicas tem. A legislação agropecuária necessidade de atualizar à frente aos desafios da segurança alimentar global, a demanda por alimentos a partir da segunda metade do século passado e a severidade das barreiras sanitárias tem demandado uma atuação de uma frente que possa nos viabilizar regramento esse que seja o topo do sistema piramidal de normas, no caso, a consagração da lei. Por isso, a gente defende a revisão e atualização de marcos regulatórios, onde nós demonstramos claramente aqui que uma proposta está diretamente interligada à outra. Não adianta propormos acompanhamento, busca pela aprovação de projetos de lei, enquanto não tivermos interlocução muito viável, com fluxo aberto com a Casa Legislativa. Nós podemos dizer, inclusive, que para a fiscalização federal agropecuária, nós estamos cobertos de algumas leis, mas justamente a defesa sanitária, vegetal e pecuária não estão cobertas com lei, estão com aqueles dois regulamentos de quase 100 anos e que estão precisando urgentemente de atualização, correto? Pois bem, a tecnologia emergente. Vejam, a inteligência artificial para análise de riscos, sensoriamento remoto para monitoramento, blockchain para rastreabilidade sanitária e Big Data para gestão de informações. Isso são tendências atuais para buscar essa modernização legislativa através de um apoio de uma frente parlamentar dentro da Câmara e do Senado Federal. Conforme diretrizes da FAO em 2020 para a inovação de sistemas agroalimentares, portanto, alinhado com a modernidade global. A segurança jurídica e garantia de prerrogativas. A atuação do ARPA envolve riscos e pressões externas indevidas. A atuação da frente seria propor instrumentos legais para proteção jurídica e assistência institucional, como nós falamos naquela live da semana anterior, semana passada, em que os auditores em ambientes mais isolados de uma superintendência, eles podem estar sujeitos a diversos tipos de pressão, inclusive os assédios de todas as ordens, e passando por situações de logística, entre outras, que a diretoria sindical talvez desconheça, porque muitas vezes é feita a busca institucional dentro do serviço e o tempo não atende à urgência da providência pleiteada, como foi citado, portanto, caberia essa ação sindical com o objetivo descrito. Então, as medidas de proteção seriam assistência jurídica especializada, proteção contra assédio e obstrução, garantia de autonomia técnica e penalização para interferências indevidas. Portanto, a segurança jurídica é fundamental para que AFAs possam exercer suas funções com independência e imparcialidade. Articulação institucional e sindical. Articulação estratégica entre AMPA sindical e membros da frente parlamentar, imprescindível para o alcance dos objetivos postulados aqui, aprovação de 2 projetos de lei e uma mudança, de certa forma, radical na legenda maior da secretaria que contempla toda a categoria. Então, canal institucionalizado para comunicação, mobilização e defesa das pautas da categoria, sempre em comunicação direta. As portas se abririam com muito mais facilidade, com certeza, ali na Casa Legislativa, tanto na Casa do Povo quanto no Congresso.
no Senado, que tem o objetivo de atender aos estados da federação. Pois bem, modelo eficaz, experiência, como citado há pouco tempo atrás, da Frente Parlamentar de Agricultura, que demonstra a eficácia desse formato, ou seja, ampla sindical, frente parlamentar e o fortalecimento da carreira. Já basta que nós estamos no país considerado o país dos lobbies, é complicado a gente conseguir determinados alcances. A república, ela é presidencialista, mas é uma república federativa, então há toda uma concentração de arrecadação na capital federal, no Estado, na União, enquanto a gente verifica que nas economias mais avançadas do planeta, a grande maioria está em monarquias constitucionais. Sobra o presidencialismo, a república parlamentarista alemã, o semipresidencialismo francês e a república confederativa dos Estados Unidos. Quer dizer, a gente fica isolado numa república federativa que concentra toda a arrecadação para a União e volta das formas parcas. FPS, FPMs, emendas parlamentares, engessamento do executivo, que já tem as suas políticas sociais, e o judiciário com esse custo aí que nós conhecemos. Mas isso aí, embora seja outra seara, a gente tem que entender que a gente é Estado e eles são governos. Uma hora ou outra, vamos ter que tocar nesse assunto, sem falso pudor, mas dizer que nós somos perentes e transitórios. Por isso, devemos ter a autonomia, a firmeza de colocar as coisas como precisam ser feitas. E a carreira, ela pode não ter o tamanho de outras, mas tem a sua estatura. Inclusive, eu digo federal hoje. Pois não. Tem que ir concluindo, porque já passou do tempo, tá? Perfeito. Então, é o que vai acontecer agora. Conclusão. A frente parlamentar é um instrumento estratégico para fortalecer a carreira dos atos, o alinhamento dos princípios da inovação e fortalecimento sindical do sétimo CONAFA. Resultado esperado: ampla sindical amplia a representatividade e incide na formulação de políticas públicas. A consolidação da frente parlamentar é essencial à segurança alimentar e ao posicionamento do Brasil como potência agroexportadora, naquele contexto lá de defesa pecuária federal, segurança alimentar e segurança nacional. Bibliografia, e muito obrigado para esta proposta de diretriz. Muito obrigado, Jacaúna. Muito bom. Vamos lá ver se tem perguntas aqui no chat, não. Até o momento, não. Então, nós podemos ir passando para a próxima apresentação. Você já pode ir colocando ela, Jacaúna. E realmente, né, a gente depende muito do Congresso e eles têm que se sensibilizar com a importância mesmo do nosso trabalho, da nossa atividade. O trabalho parlamentar é muito importante, ele acontece no dia a dia, mas a gente tem que estar sempre trabalhando para aprimorar. E esse assunto é muito importante de ser discutido lá no nosso CONAF. Então, podemos ir para a próxima apresentação, Jacão. Mais 10 minutos. Nada? Sim, né? Podemos continuar. Tá.
temos que ter em mente a necessidade de termos leis. Nós temos que estar buscando sempre leis atualizadas, modernas, consoantes ao cenário global, eficientes, sempre com textos atualizados. E nesse contexto aí, nós estamos propugnando que uma lei também, um projeto de lei já existente, com os seus 10 anos de apresentação, acredito que somente na casa, na Câmara dos Vereadores, na Câmara Federal, porque no Senado já foi aprovada a mobilização e advocacia pela aprovação do projeto de lei número 7.264/2014, modernização da legislação sanitária e fortalecimento da carreira do auditor fiscal federal agropecuário. Esse projeto de lei, no decorrer da apresentação, nós vamos verificar que trata de um marco regulatório interessante, porque é uma consolidação de 2 decretos. Interessantemente, na área animal, nós temos 3 leis e um decreto-lei. Na área vegetal, nós temos 6 leis. Leis de fiscalização, dispersão de agrotóxicos, bebidas, vinhos, fertilizantes, etc. Mas não temos da defesa sanitária vegetal. Por quê? Porque, de fato, esses decretos foram muito eficientes, mas já passou da hora de se ter uma lei para a defesa sanitária vegetal e animal. E esse projeto de lei ele consolida ambos os decretos. Portanto, ele reivindica que o ANFA, ele preconiza o ANFA reivindicar a intensificação da atuação política, institucional e técnica junto à Câmara dos Deputados para imediata aprovação do projeto, por já ter sido aprovado no Senado e faltando só a sua tramitação e aprovação final nessa segunda Casa Legislativa. É a consolidação e modernização da legislação sanitária vegetal e animal, vejam como está descrito e comentado. É a valorização da carreira dos auditores fiscais federais agropecuários, fortalecendo a defesa agropecuária federal, dando segurança jurídica, proteção da saúde pública e credibilidade do agronegócio nacional. No resumo, o projeto de lei, ele que já foi aprovado no Senado, representa um marco regulatório fundamental para a reestruturação do sistema de defesa sanitária vegetal e animal do Brasil. São regramentos decisivos, eles são necessários, sobretudo, nessa atividade de defesa de primeira linha nos portões do Brasil, que sejam os portos, aeroportos e as fronteiras transitárias. O projeto de lei visa fortalecer a eficácia do controle sanitário e a segurança jurídica da função pública. Toda vez que nós tivermos lei como instrumento de ação e também de coerção, nós vamos estar, com certeza, fazendo procedimentos muito mais assertivos, mesmo porque leis, para serem aprovadas, elas são muito bem e devidamente revisadas até a edição final. Portanto, o ANFA sindical deve liderar a mobilização institucional pela aprovação desse projeto de lei. O fortalecimento da legislação é um passo estratégico para garantir o papel de Estado da fiscalização federal agropecuária. Introdução e contexto. A defesa sanitária agropecuária brasileira enfrenta desafios críticos diante do crescimento do agronegócio, do aumento da demanda internacional por alimentos seguros e da intensificação dos fluxos comerciais. Hoje o Brasil seguramente está alimentando próximo de 1 bilhão de pessoas no mundo afora, portanto, acima de 10% da população mundial. E as demandas têm se demonstrado mais crescentes, inclusive, mesmo com esses adventos recentes de tarifas
por grandes parceiros comerciais do Brasil, mas a demanda por alimentos sempre será um fator decisivo para a nossa balança comercial. E não deixaremos de entender o quanto importa no contexto que a nossa defesa agropecuária federal seja devidamente considerada no contexto. O projeto de lei visa a consolidar e modernizar o arcabouço jurídico. Ele enxuga textos onde tem repetitividade ou redundâncias. Ele está sendo, embora já tenha 10 anos, e nós não estamos defendendo aqui, nem com um olhar de jurista e tão pouco de legislador, mas apenas de auditores que percebem que tem um projeto de lei tramitando aos seus interesses e está ali, apenas precisando de incentivos para a sua efetiva aprovação e uso para o conforto e segurança da nossa atividade fiscal. Portanto, é uma conquista institucional para a categoria, o respaldo legal, uniformização de procedimentos e fortalecimento da autoridade funcional. O que dizemos o tempo todo está obsoleto, desatualizado e desconsoante com o que rege hoje o universo global do agronegócio e comércio internacional, comércio exterior. Portanto, alinhamento com os objetivos do 7º CONAFA, ou seja, a modernização da nossa carreira através do fortalecimento e com inovações. A introdução e o conceito. Correto. Então, mudando de slide. A justificativa técnica e institucional. A legislação sanitária que sustenta o trabalho dos APAs está ancorada em normas como o Decreto 24.114, de 1934, e outros instrumentos legais esparsos e antiquados. Então, o alerta é que tenhamos uma segurança jurídica tanto para o auditor quanto para o setor fiscalizado, através de uma modernização legislativa. A dificuldade na padronização de procedimentos de transparência da atuação estatal. O Vigiagro, inclusive, eu percebi na campanha de 2024, na live pertinente à certificação e fiscalização de grãos, que está havendo muita desarmonização na certificação de grãos para aqueles estados que exportam. E, oportunamente, anteontem, terça-feira, houve uma reunião eletrônica da coordenação regional do Vigiagro, onde nós propusemos atualizar e buscar harmonização nacional. E vamos começar pela região. Precisa que os grãos tenham uma uniformização de procedimentos como nós está tendo, desde procedimentos de tratamento fitossanitário e quarentenário até a forma de utilização propriamente. Então, isso aqui é uma demonstração que precisa que haja padronização no procedimento em todos os lugares onde são feitas as exportações e respectivas certificações. O projeto de lei propõe, portanto, um novo marco legal para a defesa agropecuária nacional, com foco na proteção da saúde pública, dos rebanhos, lavouras e da reputação sanitária brasileira. Benefícios para a carreira dos APAs. Segurança jurídica no exercício das atribuições, unificação e simplificação de normas técnicas. Nós temos muita densidade legislativa. Nós trabalhamos com patógenos, com pragas, com contaminantes. Nós perseguimos os agentes etiológicos vivos cotidianamente para dar conformidade a produto do agro, de forma sanitária ou fitossanitária, aqueles que ainda deverão sofrer transformações. E aí, nós precisamos que os nossos normativos eles sejam objetivos, pragmáticos, simplificados e não deixando de ser eficientes. E esse marco regulatório tem esse objetivo. O fortalecimento institucional da autoridade fiscalizadora, a previsibilidade normativa e transparência na tomada de decisão, isso é importante. A tempestividade no corredor de exportação é muito decisiva.
desde que esteja associada à assertividade, naturalmente. E, portanto, a melhor compreensão da legislação por parte da sociedade e do setor regulado. Ou seja, precisamos ter leis objetivas, eficientes e pragmáticas. Esses elementos fortalecem a carreira, elevam a autoestima funcional e garantem ao AFPA um ambiente profissional com maior respaldo para agir com autonomia técnica e responsabilidade pública. Tentando seguir aqui os 10 minutos recomendados pelo coordenador, vamos dando seguimento na relevância para o agronegócio e a economia. Um marco legal moderno consolidado é essencial para o fortalecimento do agronegócio brasileiro e sua competitividade internacional. Ora, o Brasil, possuidor do segundo maior bioma, chamado Cerrado, esse parabéns que a natureza nos deu, ele, de fato, tem, a cada ano, ampliado as suas safras com recorde. Esse ano, a 1/3 de bilhão de toneladas de grãos. Quer dizer, nós somos um país realmente muito produtivo. Temos problema, inclusive, de armazenagem e de logística, mas não de produção e produtividade. Portanto, esse marco, e consolida a posição brasileira de hoje, liderar a exportação de 8 commodities no contexto global e que tem no seu agro esse pilar da economia brasileira e que tem que manter sempre essa competitividade internacional e sempre alcançando novos mercados. Agora, para isso, o marco regulatório tem que ser atualizado, eficiente e dando celeridade aos espaços propriamente e também às tomadas de decisão. Portanto, ele reduz o custo do Brasil e facilita a atuação das empresas do setor. Amplia a segurança jurídica para investimentos no setor agropecuário. Alinhamento com marcos internacionais do Códice Alimentares, que faz parte do acordo do SPS, as 3 irmãs do MC, no caso da CIPV e a USM. Portanto, estando em conformidade com o que falamos desde o princípio com os regulamentos internacionais que regem o contexto. Evita crises sanitárias com altos custos econômicos e sociais. Estamos vivendo uma ligeira crise sanitária atualmente com a gripe aviária. Então, são momentos oportunos, são momentos que não são factóides, são fatos propriamente ditos, que nós devemos fazer desse limão a limonada para que a gente possa alcançar o objetivo, sensibilizar, cativar parlamentares para a criação de frente parlamentar e para a aprovação final de 2 projetos de lei com décadas de apresentação, de protocolização na Casa Legislativa, e um agora de pouco menos de um ano, que versa sobre a IFR para os CIPOAs. Então, dizemos que o projeto de lei 7264/2014 é um fator indutor do desenvolvimento econômico sustentável para o agronegócio brasileiro, sendo um dos poucos setores da defesa agropecuária federal no setor, na área vegetal, que prescinde de uma lei, não tem lei, enquanto os outros estão consolidados, estão cobertados pela normativa máxima que rege o procedimento. E concluindo, viu, Chacal? Já estamos no limiar do tempo ou tem mais um pouquinho? Porque já estou me aproximando. Já passou dos 10, vamos lá. Passei dos 10? Vamos fazer o seguinte. Como eu estou me esperando, eu vou me tolerar só um pouquinho aqui para finalizar. Ok, vamos lá. Está certo? Obrigado pela concessão. Então, o compromisso com a segurança alimentar, ao modernizar a legislação sanitária, o projeto de lei promove o maior controle da produção agropecuária, desde o campo até o consumidor final. Alimentos mais seguros, com padrões sanitários atualizados e alinhados às melhores práticas internacionais. Melhor rastreabilidade em toda a cadeia produtiva
permitindo identificação rápida de problemas, inclusive o maior e melhor, não vou dizer o maior hoje, mas um dos melhores compradores do agro brasileiro, o europeu. Ele, embora bom comprador, mas muito exigente, até exacerbadamente preciosista, ele preza muito pela restabilidade, pela análise de resíduos, contaminantes, etc. E isso tudo está contemplado no marco regulatório mais atualizado, que é atender não só compradores quantitativos, como o caso a China, mas compradores qualitativos, vamos dizer assim, exigentes, como a União Europeia. Prevenção efetiva de surtos fitossanitários e zoonóticos que podem afetar a saúde. Ou seja, o impacto direto é a atuação dos AFAS, amparado por um marco legal moderno, se torna mais eficiente e protetivo à saúde pública, sempre associando a esse viés da saúde pública, da segurança alimentar e, por conseguinte, da segurança nacional, os nossos temas sempre. Estratégia sindical necessária para o intento. O ANFA sindical deve exercer um papel articulador na defesa da aprovação do PL, modernizando diversos setores e atores estratégicos. A base sindical, por meio das delegacias regionais, parlamentares da frente parlamentar da agricultura, com certeza, e da área de saúde. A pertinência com o tema. Entidades da sociedade civil e da agroindústria, com certeza, e meios de comunicação especializados no setor agropecuário. A gente tem que conhecer o tamanho do poder que nós temos e utilizá-lo sempre da melhor forma. E, portanto, a aprovação do PL dizer que deve figurar entre as principais pautas estratégicas do sindicato, como política de Estado e de fortalecimento da carreira. A conclusão. A aprovação desse projeto representa mais que uma atualização normativa. É uma conquista política e institucional fundamental para o fortalecimento da defesa sanitária brasileira e valorização dos auditores fiscais federais agropecuários. O ANFA sindical, ao liderar essa mobilização, demonstra compromisso com o interesse público e com a modernização da administração sanitária. O novo marco legal permitirá um salto de qualidade na atuação do Estado brasileiro. Assegura o papel estratégico dos AFAS na proteção da sociedade e da economia nacional. Juntos pela aprovação do projeto de lei 7.264/2014. Muito obrigado. Muito bom, Jacaúna. É muita coisa, hein? Mas é isso aí. Bom demais. Jacaúna, tem um comentário aqui, né? De certa forma, um questionamento de um colega, do nosso colega Oscar. Cumprimenta aí pela apresentação e questiona se submeter, né, nossos marcos legais à revisão ou discussão atualmente, considerando o Congresso majoritariamente compromissado com interesses privados e dos fiscalizados, não seria temerário e de prejudicar ainda mais a nossa debilitada atuação fiscal, né, em benefício dos fiscalizados. Acho que ele faz esse tipo de referência por questões como a Lei 14.515, aprovada lá, e essa força da Frente Parlamentar Agropecuária que trabalha continuamente em prol do fiscalizado, né? O que você poderia falar a respeito disso para nós? O que você pensa a respeito disso? O Oscar, o segundo coordenador-geral do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, dos 7 existentes até hoje, uma coordenação geral criada em 1998. Não havia DITEC à época, então as coordenações gerais ficavam soltas ali, dentro dos departamentos da secretaria. Foi uma época de muitos avanços. E para você ver o quanto é importante o Congresso, o debate, a apresentação das teses, ele está muito assertivo a questionar. Realmente, a frente parlamentar, nós comentamos nessa palestra que ela atende mais o setor privado. E nós somos Estado, não somos governo, somos fiscalizadores, nós somos normatizadores e fiscalizadores
implementação e aplicação das regras. Então, o que eu dou como resposta é que, com certeza, pode estar temeroso, pode estar inconsistente, de fato, esse pequeno item ali na proposta, mas como todas as nossas decisões elas são colegiadas, elas são avaliadas, debatidas e estudadas, vale a pena avaliá-las em conjunto e retirá-la do pacote, do combo, da apresentação como um todo. Mas defendemos que tenhamos, sim, leis cada vez mais fortes e consolidadores desses dois regulamentos aí. Tem o outro lado, né, Jacaúna, que nós precisamos de uma frente para fazer contraponto com essa frente parlamentar da agropecuária, sabe? A ideia, para mim, ela de organização, ela tem esse outro lado, sabe? A gente hoje tem a frente parlamentar e defesa do serviço público, né? Que é uma forma de organização para poder fazer um contraponto com outras frentes que tem no Congresso, e eu acho que a gente tem que se organizar para se defender, que parte né, o outro lado está organizado, então a gente também não pode ficar parado. E o momento é difícil, mas não é. E aí a gente tem um lado que é propositivo, da gente propor discussão é uma coisa, e a gente atuar defendendo também as proposições que já estão em tramitação, até evitando as distorções e tal, isso é fundamental. Então, realmente é isso, é a oportunidade, né, da gente tratar disso no Congresso, mas também de sensibilizar os colegas para esses assuntos tão importantes para o dia a dia da gente. Acho que é muito bom. Te parabenizo por mais essa proposta de diretriz e essa proposta de discutir esses temas. Eu gostaria de te replicar rapidamente, Serguei, dizendo que, ao longo de tanta interface externa em recintos alfandegados, nos corredores de exportação do agro brasileiro, sobretudo, a gente levando não só o decreto da Defesa Sanitária Vegetal de 1934, mas também o decreto do SUASA, que é recente, no seu artigo 58, que os recintos têm a obrigação de nos fornecer toda a infraestrutura para que o Estado brasileiro esteja ali fiscalizando, certificando, dando qualidade, porque as convenções estão globais e é o Estado que tem que estar presente ali, fazendo o seu papel. E muitas vezes somos questionados, contestados por as interfaces com relação ao peso de um decreto, imagine. Então, a busca por leis realmente tem que ser o nosso alvo. Ela tem o poder, repito, tanto coercitivo de imputar penalidades e também multas, como também arrecadar serviços. A gente tem estudos comparativos com a USDA e o Brasil. O USDA é o Ministério da Agricultura do norte-americano, criado um ano e meio depois que o decreto imperial brasileiro. A gente está sempre dando atrás de alguém, mas precisamos entrar nesse elevador. A gente está... Em 1908 foi criada a alfândega e também a Polícia Federal indiretamente foram com a família real brasileira, europeia, portuguesa no Brasil. Isso aí veio em 1860 que nós fomos ser criados. Então, estamos sempre correndo atrás de alguém. Mas nós temos que entrar nesse elevador. Nós temos prerrogativas, nós temos poder de estar junto com essas categorias e nos equiparando nos diversos sentidos que estão entendidos na nossa fala. Perfeito. Muito bem. Não temos outras perguntas aqui, Jacaúna. Então, podemos passar para outra apresentação, né? Que é da unificação dos logos dos Departamentos Técnicos de Defesa Agropecuária Federal, né? Este mesmo. Isso aí, vamos lá. Podemos colocar lá na tela e seguir. Pois bem. Eu vou tomar uma aguinha, né? Que esse tema, eu gosto dele. Tá merecendo. Vamos lá. Eu peço licença, né? Rapidamente.
aproveitando aqui, lembrando os colegas, né, que perguntas podem ser colocadas no chat e que essas apresentações vão ficar disponíveis, né, estão sendo gravadas, vão estar disponíveis para os colegas que não puderam comparecer ou assistir nesse momento. Isso é muito importante para embasar, né, ou ajudar nas discussões que devem ocorrer nas delegacias, para que haja deliberação e posicionamento, né, dos colegas delegados eleitos sobre as posições que eles vão levar, então, para o CONAFA. Muito importante a participação de todos e, mais uma vez, perguntas podem ser colocadas aí no chat, tá? Jacaúna, é com você. Mais 10 minutos. Eu pensei que só uma caneca de água daria, mas não deu. Então, esse tema aqui, ele é um tema, eu acredito, que ele é eminentemente de auditores de vigiado. É claro que ele é pertinente de uma ótica para qualquer auditor fiscal agropecuário, mas colegas de vigiado enxergam isso porque naquela quinta-feira passada, naquela primeira tese, que inclusive eu projetei só a primeira slide dela aqui, eu havia dito que no vigiado a gente convive muito de perto com as demais carreiras que permeiam, que atuam nesses portões do Brasil, aí, nesses recintos, nos corredores de exportação, que tecnicamente são chamados de portos organizados, aeroportos internacionais e fronteiras. E temos também as EADs, as estações aduaneiras do interior, os chamados portos secos. Então, ali, convivendo cotidianamente com as demais carreiras, a gente, como eu falei anteriormente, na outra palestra, na outra live, que a gente enxerga, a gente enxerga corporações e corporativismo na sua essência. Então, quem conhece aí um bom tempo, conhece até a história, a gênese do Vigiagro como um todo, como ele surgiu, né? Ele convivendo ali naquele ambiente, até para a gente pudesse, mesmo com o decreto, né? Que a gente precisa agora transformar em lei, como dito nas três palestras anteriores, três propostas anteriores. Mas tudo isso para dizer que o Vigiagro ele teve dificuldades para, inclusive, compartilhar salões de debate internacional, por exemplo, e tudo isso faz parte do passado. E se a gente olhar para trás, nós avançamos muito enquanto carreira, mas ainda falta muito horizonte ainda a ser percorrido. E eu deixei como palavras-chave dessas 4 apresentações de hoje, palavras como defesa agropecuária federal, aqui, sempre no rastro de alguém, sempre atrás de alguém, arrecadação, arrecadadora. Então, são palavras que vão permear a nossa apresentação. O objetivo é adotar uma identidade institucional única à Secretaria de Defesa Agropecuária para alcançar maior visibilidade perante a sociedade, facilitar o reconhecimento dos serviços prestados, fortalecer e dar maior difusão à carreira e obter melhores resultados junto ao governo federal. Vamos fazer um exercício aqui de lógica, de padrões, vamos dizer. Se nós nos apresentamos nesses ambientes como Ministério da Agricultura, o lógico seria que outros serviços se apresentassem como Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda. Mas não é o que acontece. Eles destacam, em maior relevo, as suas secretarias e até departamentos ministeriais ao qual efetivamente pertence a carreira. Então, ali está um brasão da Polícia Federal, um brasão da Receita Federal, o da Anvisa e o nosso Ministério da Agricultura. Então, isso aí ficava assim, um pouco incompreendido por muitos de nós ao longo desse tempo. E aí, a gente, vamos utilizar, então, Vigiagro. Mas Vigiagro fica pequeno demais, então incomoda demais, internamente, vamos dizer assim. E aí, nós estamos propugnando que a gente venha adotar a legenda maior de Secretaria de Defesa Agropecuária Federal, ok?
não o imaginário, mas o realismo popular mesmo, ele tem uma admiração, ele tem um encantamento por essa terminologia federal, quando se trata de autoridades, da fiscalização, do regramento. A terminologia federal impõe respeito, relevância. Então, nós estamos nesses terminais, nesses pontos de egresso de agronegócio, das mercadorias, desse segmento, primeiro setor da economia, no caso, o cultivo e o extrativismo agroindustrial, e a gente atua como uma legenda discreta, né? Enquanto eles apresentam-se tão somente como as secretarias e departamentos estão inseridos. Então, um resumo em contexto histórico. A carreira dos APAs, embora jovem oficialmente, mas ela tem suas funções no Serviço Federal há mais de 140 anos. E dentro de uma linha de tempo, vejam, em 1980 somente foi o início das funções da Fiscalização Federal Agropecuária, na época do Segundo Império, que inclusive nós fomos criados em 1860 por um decreto imperial, e que viemos muito atrás daquelas outras que nós citamos agora há pouco. Em 2000 apenas foi criada a nossa carreira, com a medida provisória de 2048 de 2000, no dia 30 de junho, portanto, traço 26. Atualmente é considerada a guardiã do negócio brasileiro, cujos desafios são enfrentar a dificuldade de receber o devido reconhecimento do governo federal. O que acontece nas nossas campanhas é que nós identificamos um total desconhecimento por parte da sociedade de uma categoria que tem relevância, que tem importância no contexto econômico da balança da superavitária comercial brasileira, mas que, ao mesmo tempo, não desperta a identificação rápida da sociedade por conta de uma marca. E aí, os desafios são esses. O reconhecimento pelo governo federal, a atualização estratégica de luta pela categoria e inovar o fortalecimento sindical. Então, a Secretaria de Defesa Agropecuária, que é uma das 4 secretarias do Ministério da Agricultura, ela tem a responsabilidade de ser responsável pela prevenção, controle e erradicação de doenças e pragas, assegurando a sanidade da população vegetal, saúde dos rebanhos, segurança dos produtos agropecuários, cujas funções principais estão na regulamentação e fiscalização, garantia de qualidade. Tem pessoas que questionam isso aqui deve ser obrigatoriamente do setor agroindustrial, e não necessariamente, mas é porque indiretamente nós auferimos, através de análise e fiscalização, esse controle da qualidade, naturalmente. O controle de doenças e pragas e apoio necessariamente às exportações. Desafios. Os principais desafios são esses que nós repetimos agora. Desconhecimento social. Nós temos um grande desconhecimento da sociedade sobre a existência e a importância da atuação da SDA. A diversidade de logomarcas, o que não acontece com as outras. Nós temos uma diversidade de marcas dentro da própria secretaria, entre os departamentos, entre os 7 departamentos, muitos deles têm marcas diversas. E as coordenações gerais também, com os seus selos de produtos fiscalizados e inspecionados. Não é interessante isso. Portanto, a comunicação visual ela é inconsistente, a imagem não é coesa do órgão, afeta a percepção dos usuários e da população em geral. As categorias de conhecimento, reconhecimento consagrado, ela tem aquela logomarca ali única de identidade visual imediata pela população, coisa que não acontece conosco, sobretudo nas horas das nossas campanhas, naqueles momentos ali que a gente precisa do respaldo, da opinião pública, e isso dificulta essas campanhas por conta dessa diversidade de marcas e de logos. Portanto, isso impacta na valorização, causando dificuldade em obter o reconhecimento e valorização justamente do governo federal, do nosso patrão. Aqui está um exemplo, aqui o Vigiagro,
o CIF, selos de produtos de inspeção diversos, e aqui o outro do próprio mapa como um todo, que não é o caso que nos interessa. Temos aqui que a SDA conta atualmente com 7 departamentos, inclusive um deles novíssimo, o serviço de TEC, o serviço de TEC, serviços técnicos, departamento de serviços técnicos, onde está inserida a coordenação de emergências agropecuárias. Eu cito no texto original da proposta que em dezembro de 2023, 2 meses apenas, o mais recente CONAFA, jamais direi o último CONAFA, né? Mas sim o mais recente CONAFA, nós vimos a SES, Coordenação de Emergência Agropecuária do DITEC, editar a nota técnica número 8/2022, porque foi concebida naquele ano lá. Mas, enfim, ela versa exatamente isso, que a gente, um colega que, inclusive, ele a escreveu, ele foi chefe do Serviço Vigiado no aeroporto de Brasília. Então, como eu disse, é uma ótica muito comum a colega do vigiado se incomodar com a nossa logomarca diversa, e quando a tem, bem é a do Ministério como um todo, e não tem nos trazido grandes avanços, eu entendo assim. E por esse motivo, nós estamos defendendo que, igualmente a essa nota técnica, que não avançou o quanto pretendia, porque ela preconizava, ela propunha, à época, a criação de um serviço, pelo menos foi assim como o parecer, através de uma cota de avaliação da Conjurmapa, de que não tinha densidade normativa suficiente para, com uma portaria apenas, instituir um serviço. Mas o objetivo ali, que fica claro, não é instituir serviço, é que a gente congregue uma logomarca única, como essas duas que nós estamos vendo aqui. Uma marca consagrada que desperta identificação de quem quer que seja do setor empresarial, seja da população que cria, que forma a opinião pública, ou seja do próprio convívio interinstitucional das corporações do governo federal. E aí nós estamos defendendo que todos esses departamentos congreguem, igualmente como está escrito ali naquela nota técnica, através de meios que o próprio sindicato buscará. Isso aí vai caber à própria diretoria executiva, como perseguir a execução do objetivo. Nossa parte aqui é propor uma diretriz para ser alcançada, e acreditamos que de todas essas 4, 5 que nós propusemos aí, não sei se essa deva demandar mais tempo, mas acreditamos, defendemos, convictos que seja imprescindível hoje adotar uma marca consolidada. E lá ela avançou tão somente para a uniformização de trajes em serviço. Nem sequer na frota dos veículos de serviço, ou logos, timbres, marcas, totens, tudo aquilo que sinaliza, que dá a publicidade do serviço da Administração Federal Brasileira, não está contemplado. Então, por esse motivo, nós estamos representando aqui como forma de diretriz, para que em coletividade e plenária nós possamos avaliar e buscarmos esse alcance. Veja que nós estamos tratando de um tema, de um título de CONAFA, que é inovação. E inovação, que às vezes significa não mudar, mas trazer ideias novas. E essa logomarca nossa aí precisa ter um conhecimento forte e que venha com essa terminologia que adentraria aquele núcleo ali. Polícia Federal, Receita Federal e Defesa Agropecuária Federal. Nós precisamos ter essa terminologia para que a nossa marca seja realmente devidamente reconhecida e alcance alguns resultados que nós estamos perseguindo há tanto tempo. Vejam que
nós nos preparamos para uma reestruturação, mas quando chegou na hora, todo mundo preparou a sua. Então, teve que fatiar o bolo e ali teve que presenciar o desdém do secretário Feijó nas nossas interlocuções, postulando as nossas prerrogativas, mas sem uma marca forte, sem uma lei que nos ampare, que inclusive nós recomende a arrecadar para o erário e assim termos respaldo e prerrogativa para negociar pautas remuneratórias, como foi as duas categorias de auditoria, que nós buscamos, de alguma forma, estar no mesmo patamar. Porque eles têm arrecadação. E a segunda daquelas duas ali foi com base nos seus FGTS, né, que estavam dando suporte para, em 2026, terem um bônus de 11.500. Mas isso é uma outra seara. Eu só estou ilustrando aqui o quanto nós precisamos reconhecimento através de uma logomarca forte e expressiva. A conclusão é: os benefícios da unificação são: espera-se o fortalecimento da imagem, identificação visual padronizada e logomarca única fortalecerão a imagem da SDA e facilitarão o reconhecimento dos serviços pela sociedade. Ao longo de todos esses anos, não temos logrado êxito com relação a esse apoio popular que as outras categorias conferem. A comunicação eficiente, melhoria na comunicação externa e interna, facilitando a identificação e compreensão do papel da defesa agropecuária federal. Cultura organizacional, fortalecimento do sentimento de pertencimento, despertando orgulho e motivando toda a força de trabalho envolvida. Intralegenda. E é fundamental investir. Claro, aqui está o caminho para que a gente possa alcançar o objetivo. Investir em estudos para a padronização da identidade visual e criação dessa logomarca única e forte, considerando, evidentemente, as normativas e manuais estabelecidos para a criação de marcas no âmbito do governo federal. Obrigado e bom dia. Acredito que dessa vez tenha sido aí o tempo. Serguei. Muito bom, Tchacaúna. Beleza, fechando com chave de ouro aí. Tudo, né? Acho que mais um assunto interessante e importante para poder discutir no CONAF. Nós não temos, Jacaúna, questionamentos. Eu acho que também são assuntos, né, são propostas que ficaram muito bem esclarecidas e que, por si só, né, trazem uma clareza muito grande. Mas acho que vai ser interessante, vão ter aí essas etapas, então, de discussão, tanto lá nas delegacias, como depois no CONAFA, e que venham mais outras propostas e mais ideias para a gente estar sempre aprimorando o nosso sindicato, né? Queria te agradecer pelas propostas enviadas, pelo trabalho aí, pela disponibilidade de trazer e fazer essas apresentações aqui para nós. E abrir aí, se você quiser fazer mais algum comentário, nós vamos caminhar para o encerramento, retomar a palavra com o nosso presidente aí para poder finalizar. Obrigado, Serguei, pela devolução da palavra aí para a consideração final. Eu agradeço também. Quero dizer que essas nossas propostas, elas estão dentro de uma ótica de auditores fiscais federais agropecuários de Vigiagro, numa das reuniões que tem suas particularidades próprias para poder atuar com segurança legal, com respaldo, com proteção. E a gente vê que a necessidade
de estar sempre melhorando o procedimento, exercitando a atividade sindical, que ela reflete no serviço, as duas têm que andar lado a lado. Eu, inclusive, eu gostaria de realmente deixar uma sugestão que aquele encontro de 28 de maio com o secretário de Defesa e todos os seus diretores de departamento lá na SDA, foi muito oportuno. Isso poderia, inclusive, até ser tese, Serguei, de proposta de diretriz para outros CONAFAs, vindouros, quem sabe, de que, eu não sei se inclusive até se há ou se não há, porventura, mas que se tenha uma agenda sistematizada com a CSDA para exaurir pendências. Tudo bem que ali o foco maior ainda era o artigo 5º da Lei 14.515, mas foi tratado de tantos outros assuntos, inclusive o próprio vigiado foi tratado ali, e que possa se construir uma pauta, né, sistemática, uma agenda permanente de espaço com o secretário, para afinar. Nosso objetivo é o mesmo, o interesse do Brasil. E, para isso, a defesa agropecuária federal tem que estar cada vez forte, fortalecida e devidamente reconhecida pela sociedade e pelo governo. Muito obrigado. Bom dia. Nós que agradecemos, Jacaúna. Valeu, muito obrigado. Excelente. Vou passar a palavra para o nosso presidente, para que ele possa fazer então o encerramento da nossa live de hoje. Presidente Pablo. Obrigado, Serguei, parabéns aí pela condução e agradecer também ao Jacaúna, né? Eu estava acompanhando aqui a apresentação das teses, né? São diretrizes muito importantes para a nossa carreira. Tenho certeza que vamos discutir bem elas lá no nosso CONAFA, né? Para chegar a um bom encaminhamento. Gostaria aqui no encerramento lembrar a todos os que estão aqui presentes, né? Que auxiliem o seu delegado, delegada sindical, para que tenhamos o maior número de novos AFAs filiados ao ANFA sindical. Nós temos a pretensão de levar, né, uma representação de novos AFAs para o Congresso, haja vista que eles entraram pós-eleição do CONAFA, e para isso nós temos que ter um número muito bom, né, muito próximo, ou na sua totalidade dos 182, se eu não me engano, que tomaram posse até este momento, para que eles estejam habilitados, né, a ir ao nosso Congresso Nacional. Eu acho importante a participação deles, porque eles já entram na carreira participando desse grande momento e promovendo o engajamento também dessa nova turma que daqui a pouco vai compor as diretorias dos nossos sindicatos, tanto estaduais como nacionais, bem como aí já formar essa consciência de classe, a consciência coletiva, né, em prol do crescimento e do reconhecimento da nossa carreira, tá bom? Então, se for possível, aí o pessoal que trabalha lado a lado com os novos AFAs, auxiliem, apresentem, né, ao delegado e delegada sindical. Estamos recebendo muita informação deles, né, no sentido de, queremos o contato, queremos ser recebidos pelo representante estadual. Então, isso é muito bom, já demonstrando um interesse inicial aí para a afiliação ao nosso sindicato, e só vem a somar forças, né, e tornar o ANFA sindical cada vez mais forte aí nesse cenário aí de representação sindical, tá bom? Deixo aqui o meu forte abraço, agradecendo novamente aí toda a equipe técnica que faz essa live, a Dimar, a Tabata, todos os outros aí envolvidos, nosso diretor de comunicação, Montemar, os diretores aqui da Diretoria Executiva Nacional que estão aqui envolvidos no processo, e vamos que vamos, né? Vamos aí, todo mundo aí com muita energia boa para fazer o nosso CONAFA daqui a 2 meses, né? Um pouco menos de 2 meses. Daqui a pouco estaremos lá, nos encontrando aí ao vivo e conversando bastante sobre a carreira e os demais temas que permeiam a nossa atividade. Forte abraço, tenham aí um final de semana muito bom, né, de atividades, e nos veremos na próxima semana, nesse mesmo canal, Telegram, e no mesmo horário para discutir outras diretrizes. Um abraço, pessoal.